Bom, agora a gente está recebendo aqui o cirurgião dentista Dr. Caio Borelli para falar de saúde bucal no final do ano. É sempre bom a gente ficar ligado e todo ano, né? Mas agora no final do ano tem ali as peculiaridades. Tudo bem, doutor? Como vai? Bom dia. Tudo jóia, bom dia. É um prazerzão poder falar aqui na Rádio Mix e com todos os ouvintes que estão nos acompanhando. Vamos falar a respeito de algumas questões, porque eu até dei um spoiler mais cedo, né? Aquela galera que gosta de pegar a castanha, a noz ali e abrir com o dente. E aí? É verdade, não só isso, mas também aquela garrafa de cerveja, Sim. né? Às vezes você abusa também um pouquinho mais no açúcar, no doce. Então é uma época que a gente acaba se descuidando. Então é muito importante a gente se atentar a esses detalhes para não começar o ano com prejuízo, né? Seja um prejuízo ali na perda de um elemento dentário, seja um prejuízo ali, quem sabe, com uma dor de dente. Então é interessante a gente se atentar a isso e não descuidar nesse período agora que acaba sendo um período gostoso de festa, né? Então, vamos falar a respeito disso. O pessoal que muitas vezes tem essa ideia de fazer do dente um abridor de latas, garrafas ou de frutas secas. O que pode causar, assim, mais na prática? Porque a gente olha para os nossos dentes, a gente vê eles como uma fortaleza, né? Depois que a gente é um adulto. Mas não é bem assim. Na verdade, assim, você usar o seu dente não da maneira correta, que de fato é mastigar, os dentes da frente cortam os alimentos, os do fundo trituram os alimentos. Quando você faz o inverso, né, você acaba sobrecarregando o dente, pode haver ali uma fratura de esmalte, pode haver ali uma fratura total de dente. Pode acontecer ali diversas situações, por exemplo, quando o paciente às vezes usa uma prótese dentária, a fratura daquela prótese. Uhum. Então é interessante, de fato, você se atentar a isso para não cometer esses erros, né? Porque, de fato, isso pode acontecer. E também na questão que a gente comentou, no excesso ali do doce, no excesso do açúcar, isso tudo lá na frente pode causar um prejuízo se você, junto com esses alimentos que são cariogênicos, você não cuidar. Não fazer o uso ali da escovação da maneira correta, não pular ali, quem sabe, um período que deveria estar escovando e etc. E aí, quando a gente fala em relação à dor de dente, por exemplo, às vezes as pessoas têm uma dor pontual e não sabem o que é. Nesse final de ano, não é todo mundo que tem ali o acesso fácil ao profissional, porque muitas vezes tem plantão, o pessoal tira férias, excesso. E aí, quando é um sinal de alerta, por exemplo, é uma dor pontual ou uma dor que pode ser algo mais grave? Muito interessante a tua pergunta, porque assim, o que a gente costuma dizer? Quando você vai tomar algo muito quente ou muito frio, vamos dar um exemplo aqui, tomar um sorvete. Quando a gente coloca o sorvete na boca, que é algo muito frio, há um choque ali e pode te dar uma dor. A partir do momento que você removeu o estímulo da boca, ou seja, você engoliu o sorvete, aquela sensibilidade passou de forma imediata, você teve ali uma dor mediante algo muito gelado no seu dente e após a remoção do estímulo, ela cessou. Isso é uma dor considerada normal. Você levou algo muito gelado ao seu dente. Quando você tem uma dor do nada, ou você coloca algo gelado ou algo quente na boca e após você remover o estímulo, aquela dor ainda continua, você engoliu o sorvete, você bebeu o café e você ainda sente aquele desconforto, essa é uma dor anormal. Então precisa ser investigado para ver se não tem ali, quem sabe, uma fratura de dente, uma infiltração, uma cárie, algo ali acontecendo de forma errada. Então isso é muito interessante. Quando você percebe, ou além dos estímulos do quente e do frio, do nada. Uhum. Então você percebe que no final do dia, quando você não está com o corpo mais tão quente, porque está esfriando um pouco o corpo, que você diminuiu um pouco as suas atividades do dia, aí você começa a perceber aquele desconforto, aquela dor latejante, parece que tem uma panela de pressão ali pulsando. Quem já teve dor de dente sabe que é uma dor terrível, né? E aí, de fato, precisa se atentar e procurar ali um profissional o mais rápido possível, seja o pronto-socorro municipal, seja uma clínica particular que atenda 24 horas, e se atentar e não abusar com os medicamentos, né? Às vezes o paciente fica ali, vou tomar um analgésico,
se automedicar e acaba deixando por último o profissional e ali depois sobrecarregando ali a questão sistêmica, seja o rim, o fígado, enfim. Eu ia até fazer essa pergunta em relação à automedicação. A gente sabe que não é recomendado. Perfeito. Mas as pessoas têm ali remédios de última hora, né? Que a gente costuma dizer, de emergência. Tem alguma coisa que dá para tomar enquanto essa dor tá muito intensa? Lógico, você vai procurar o médico, Perfeito. como já houve orientação. Mas tem algo que é recomendável, que pode dar uma ajuda ali e, de repente, não fazer com que a pessoa fique com aquela dor insuportável até achar o profissional? Então, a gente vive num país, culturalmente, até por propagandas, onde incentiva que a gente procure e tome o medicamento, e no final da propaganda vem escrito, se não der certo, né, procure o seu profissional. Então é cultural. A gente ali, mediante algum problema, tomar alguma coisa antes, tentar aliviar por conta da rotina e da correria do dia a dia. Agora, lógico, se você ali toma um analgésico que você já fez o uso, sabe que não é alérgico, existem também algumas pomadas que são aquelas xilocaínas que você passa ali na região do dente, então você vai observando, mas muitas das vezes, Rafaela, dependendo da dor de dente, você pode tomar aí um analgésico, um anti-inflamatório junto, você pode associar com um antibiótico junto, e assim, aquela dor intensa 10, ela vai ficar ali 7, 8, você ainda continua com dor. Então, às vezes a gente tem esse hábito cultural mesmo de estar com uma dor de garganta, com uma gripe e já se automedicar. E aquela gripe, aquela dor de garganta, aquela dor de dente não melhora, aí a gente para, opa, agora eu vou ter que ir lá procurar o profissional. E detalhe, né, não é para se automedicar nunca, só a gente está falando se você tem uma dor que você às vezes tem ali um remédio à mão, à vista, para tentar evitar. Uma outra questão que eu acho que é importante, bebida alcoólica, muitas pessoas acabam justamente fazendo essa combinação, bebida alcoólica, doces, em excesso. Quando isso pode ser prejudicial? Num curto prazo dá para perceber ou só a longo prazo? Olha, e eu vou associar também, lógico, não são todas as pessoas, mas também o uso do cigarro, né, do tabagismo. Sim. Pegando um gancho nisso, o álcool e o cigarro, ele potencializa o risco câncer. Então nós chamamos de carcinógeno completo. Então as pessoas que fazem o uso, e ainda mais no final do ano, que estão de férias, estão descansando, bebem mais, acabam fumando mais, estão ali relaxados, isso pode aumentar sim o risco câncer. E obviamente você bebendo, exagerando no consumo alcoólico, comendo doce com isso, dificilmente você ali está no momento de lazer, você vai lembrar de, após a ingestão do doce em excesso, de escovar o dente. Uhum. Às vezes é normal, e assim, isso acontece com a maioria das pessoas no dia a dia, sem estar ali ingerindo bebida alcoólica, ou eventualmente de férias, você pula uma escovação, né? Você está ali na rotina, eu não vou conseguir parar ali, quem sabe 2 minutos, 1 minuto e meio para higienizar. Então, com certeza, isso, no período das férias, isso acontece de uma maior frequência, e depois lá na frente pode causar, sim, uma dor de dente, uma cárie dentária, e um problema, quem sabe, mais sério, no exagero do álcool associado com o tabaco. Tem pessoas que relatam que quando saem da rotina, acabam consumindo outros alimentos e tudo mais, acaba tendo uma sensação de que tem mau hálito. Isso pode acontecer, e até em relação, a gente sabe que o mau hálito pode ser causado não só pela boca, e sim pelo estômago. Qual que é a diferença? Então, o principal fator do mau hálito, até é engraçado a gente comentar sobre isso, que eu ouço muito no consultório assim, doutor, meus dentes estragaram porque eu tomei muito antibiótico. Essa semana até uma paciente me falou, doutor, eu tô com muita placa na boca porque eu tomo muito café. Então tem essas teorias que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, o antibiótico que lá atrás nós usávamos, que é a tetraciclina, ela causava um manchamento nos dentes, mas não de estragar, de apodrecer, né, falando de uma forma mais leiga. Agora, o que é interessante a gente comentar sobre isso, são de fato os cuidados que você tem que ter com a tua higiene, os cuidados que você tem que ter ali com a escovação, se atentar a tudo isso para que não venha lá na frente ter prejuízos maiores. E até em relação à questão relacionada
Esse consumo, a gente sabe que muita gente, às vezes, opta por clareamento dental. Outro dia eu estava vendo algo que eu queria que o senhor fizesse um alerta, que é essa moda que tá das pessoas colocarem essas lentes de contato e tudo mais. E às vezes não vem o preço. Então, desconfia se de repente um profissional cobra um dente, nem faço ideia de valor, mas vou dar um exemplo. Se um profissional cobra R$1.000 por dente, se achar alguém que cobra 200, tem alguma coisa errada, não é isso? Com certeza, principalmente o material. O material odontológico, é até legal a gente comentar, é todo o material odontológico, todo, implante, prótese, porcelana, resina, e aí eu falo todos, tem prazo de validade. É como uma peça de roupa, não obviamente no mesmo, fazendo a comparação que vai durar igual. Sim. Mas assim, vai chegar uma hora que você vai precisar fazer um reparo, né? A boca está em constante movimento, você sempre está se alimentando, comendo. Outra coisa legal também, que a gente, voltando um pouquinho no mau hálito, a gente sempre ouve falar dos avós que a melhor escovação tem que ser da noite. Por que a avó falava isso de uma forma até sábia? Porque enquanto eu estou conversando com você e a gente está aqui no dia a dia, eu estou produzindo lisosina. A minha saliva e de todo mundo que está nos assistindo tem a lisosina. O que acontece à noite quando a gente vai dormir? A gente não fala e a gente não deglute, não produz saliva, não produz a lisosina, que é um antibiótico natural. Você acorda de manhã com a boca seca e muitas das vezes com mau hálito. Por isso que é interessante as mães, quando vão dar ali o xarope com gosto para a criança, é muito difícil você tirar a criança da cama de madrugada para poder fazer ali uma escovação. Mas eu aconselho, em seguida, dar uma mamadeira com água para poder lavar aquela cavidade. Então são alguns detalhes. Por exemplo, se você faz uma escovação e não passa o fio dental, veja, a cerda ela não entra no vão dos dentes. O que faz a higiene dos vãos dos dentes? É a linha, é o fio dental. Uhum. Então, se você só escova os dentes e não passa o fio dental, não está 100% a tua higiene. E isso causa tártaro, isso causa placa, causa mau hálito. Se você não coloca a língua para fora e faz aquele movimento de varredura para limpar a língua, a mesma coisa. Você não está escovando, você não está fazendo a tua escovação de forma completa. Então, veja, esse período que a gente fala em média de 1 minuto a 2 minutos tem que ser sagrado. Não dá para a gente escovar o dente andando pela casa, não dá para a gente escovar o dente vendo televisão, conversando com alguém da família. Tem que parar no espelho ali e prestar atenção. Por isso que é importante também, muitos médicos, quando você vai, fala da importância de raspar a língua antes de você ou dormir ou fazer a escovação. Acho que essa é a maneira correta. E até aproveitando, dando as últimas dicas para os nossos ouvintes agora nesse final de ano. Se cuidem, é gostoso esse final do ano, né, de estar com a família, de aproveitar, de curtir, façam isso mesmo, mas não descuidem da saúde, seja ela de uma maneira geral, seja ela da boca, porque realmente a saúde começa pela boca. Passe o fio, escove, se previna, não exagere aí no doce, no tabaco, no álcool, enfim, que para você começar o 2026 aí com o pé direito. E também não corte, né, nozes, tem que reforçar isso. Faça isso, cuidado aí com a pipoca, com a rapadura, com o torresmo, tudo que a gente acaba gostando e principalmente abrir garrafa com o abridor, não com o dente. Exatamente, o dente ele serve para outros fins. Com certeza. Obrigada, viu, doutor? Quero deixar suas redes sociais, deixar seu contato para quem precisar. Deixo sim, DR, Caio com C, Borelli, Borelli, Zeller, Zelller, no Instagram, no Facebook, enfim, e o DDD 13 99202 7662. Quem quiser trocar uma ideia lá, a gente vai poder orientar, explicar na maior ética possível. A Renata mandou um abraço para o senhor, dela e do Newton. Mandou legal. Um beijo para a doutora Vanessa, deve ser minha esposa, sua esposa, né? Também. Então bacana. Um beijo para vocês, um excelente final de ano, bom Natal, bom ano novo, viu? Bom Natal. Muito obrigada. Agora a gente segue.